É o cumprimento, é o fechamento de algo que começou lá atrás. No dia que eu aceitei a Jesus, no dia que a mensagem chegou ao meu ouvido, no dia que eu entendi sobre o Cordeiro que me substituiu, o dia que eu entendi o sacrifício de Jesus, no dia que eu entendi que eu sou lavado, comprado, remido, não pelas minhas obras, pela minha capacidade, porque eu mudei, não, mas por causa de Jesus Cristo, a Bíblia diz que eu sou feito filho de Deus. Automaticamente ele diz que o meu nome vai ser escrito no livro da vida. Automaticamente ele diz que o Espírito Santo de Deus vem fazer morada dentro de nós. E eu passo a ser propriedade, aceitável, co-herdeiro com Cristo. Aí você tem milhões de promessas. Entendeu? E aí, o que é salvação? Salvação é uma dádiva de Deus, onde você ia receber a ira de Deus. Porque se vai ter os que vão receber a graça, vai ter os que vão receber o quê? A ira, a condenação. Por isso que ele pede para que nós estejamos em quem? Em Cristo Jesus. Para estarmos protegidos por ele. É por isso que no Antigo Testamento você vai ter a tipologia. Tipologia. Vamos lá para a primeira tipologia. Quantas vezes se fazia o sacrifício pascual? No Antigo Testamento? No ano? Uma vez. Por que uma vez? Porque Cristo só morreu uma vez. Anual. E por que precisava ser repetido? Todo ano. Eu estou fazendo essas perguntas por quê? Porque faz parte da primeira regra, ok? A primeira regra aqui da hermenêutica pede para que eu faça pergunta para quem? Para a Bíblia. Então eu estou perguntando, né? Por que uma vez, né? Por que tinha que ser uma vez ao ano? E por que tinha que ser repetido todo ano? Aniversário. Sacrifício perpétuo. Aí está falando sobre o quê? Eternidade. Lá foi feito quantas vezes? Uma vez. Aqui a gente repetia para que houvesse evangelização. Entendeu? Então, ide e pregai a toda, até quando? Até que eu venha, até que ele venha. Por isso que era feito o quê? Repetitivo. Só que aquele que era sombra, que tinha morrido lá uma vez na eternidade, ele veio, encarnou, nasceu, cresceu, viveu. João disse, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele foi para a cruz, morreu. Passou 3 dias e ressuscitou. Com todo o poder e glória, num corpo glorificado. Aquele que eu e você vamos receber. Porque ele é a primícia. Ele é o exemplo do que vai ser feito a nós. Por isso a esperança de assim como ele é, a gente ser. Entendeu? Aí, por que repetitivo? Porque precisava ano após ano ser refeito. Por quê? Porque na tipologia tinha a questão da evangelização e o pecado era encoberto. Já no plano original, o pecado foi vencido de uma vez por todas. Por que nós não sacrificamos mais? Porque o sacrifício foi feito para sempre. A ira de Deus para a minha vida e para a sua vida, se nós estamos em Cristo Jesus, ela existe? Não. Deus está irado contigo? Não. É por isso que nós podemos entrar hoje no Santo dos Santos com ousadia, sem medo. Pelo sangue de Jesus. Não pelas minhas obras, não pela minha capacidade, não pelo que eu fiz, mas pelo sangue, pelo que ele fez. Quando? Antes da fundação do mundo, no mundo espiritual, e lá na cruz do Calvário, quando ele materializou aquilo que ele tinha feito lá no mundo espiritual.
Queria revelar. Então, a gente aprende que Deus faz algo no espiritual, faz algo que Ele fez no espiritual aqui na terra repetir, e Ele aponta para um futuro que vai acontecer comigo e com você. Então, se a gente conseguisse entender isso, cara, a gente vai conseguir minar, se proteger, se blindar de falsos ensinos, da mão do diabo, da seta do diabo, da condenação do diabo. A gente precisa entender esse conceito, porque a gente é salvo da ira de Deus. E a salvação foi o próprio Deus que providenciou. Porque nós não fomos feitos para a ira, nós fomos feitos para a graça de Deus. Mas se eu rejeitar a bênção, o meu destino vai ser o quê? A ira. Por quê? Porque ele vai me condenar? Não, porque eu já estava condenado. Essa é a diferença. As pessoas não conseguem entender que elas já estavam condenadas. A Bíblia diz: aquele quantos não creram no seu nome já estão condenados. E o creram é no futuro. Quando todos aqueles que não creram estão condenados. Não é vão ser condenados, eles já estão. Por isso que a Bíblia diz que nós estávamos mortos no passado em nossos delitos e pecados, mas pela graça nós fomos perdoados, salvos, libertos, transformados. Recebemos o projeto original de Deus de novo. Entendeu? Por isso o nome salvação. E aí eu quero, na próxima aula, a gente vai entrar nesse tema. Eu botei aí, quem não está no grupo, pessoal, do estudo, fale com o Cleios para entrar. Eu botei a apostila lá. E a apostila, quem veio aqui na aula passada, viu que não tem muitas coisas, né? Então eu boto os tópicos só para a gente poder se orientar, mas a aula é aqui, com as nossas perguntas, com a inclinação que a gente vai dando, né? Então você vai ver que a primeira aula hoje era justamente falando sobre salvação, santidade, remissão e sacerdócio, né? Para a gente poder entender o que é salvação e qual o seu propósito. Então, a salvação, ela é o projeto original de Deus. Por quê? Porque ele viu que o homem ia cair. O Senhor já sabia, por isso que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Porque senão ele não teria feito. Deus foi pego de surpresa? Não, isso era o projeto de Deus. Então ele não foi pego de surpresa, é um fato. Então a gente tem que entender que a salvação, aí eu tenho aqui os tópicos. Salvação é o resgate da humanidade por causa do amor de Deus. O outro, salvação nos liberta do pecado e da condenação que o pecado trouxe. Qual era o que a Bíblia fala sobre lei? Leis, princípios e cultura do reino. O que é que ele vai falar? Que o pecado gera a morte. Que o salário do pecado é a morte. Aquele que crê, ouvir e obedecer vai receber vida. Se você não crê, não obedece, não conhece, vai ter o quê? Morte. Porque você já estava condenado, já estava sem Deus. Né? Já estava sem Deus. E aí você tem que entender isso, que a gente é salvo, salvação nos liberta do pecado e da condenação que estava sobre nós, por causa do nosso erro. Não é o erro do outro, é o nosso erro. Mas Cristo assumiu o nosso lugar. Ele nos substituiu. Por isso que o nome Cordeiro Substituto, porque ele nos substituiu. Ele levou sobre si, ele assumiu a morte que era para mim ter morrido. Para que a minha dívida fosse paga. Então, quando ele fez isso, ele me substituiu. E aí, a palavra aqui, salvação, é justamente isso. É salvar. Salvamento em ação. Salvar alguém. Um ato de salvar. Por isso que ação no final. O ato de salvar algo, salvar alguém. Por isso que ele diz que ele deixou as 99 e veio procurar a ovelha perdida. Por isso que diz que ele deixou os céus, a sua glória, para vir procurar a mim e a você. Se humilhou como forma de servo, para procurar a mim
e a você. Porque esse era o plano original. O plano era para você não se perder. E a condenação foi o que aconteceu quando o homem pecou, morreu. Por isso que ele diz que assim quando você pecar, assim que você comer da árvore, certamente morrerá. Ele morreu espiritualmente. E aí precisava de quê? De Deus para nos vivificar pelo Espírito, pela palavra e pelo seu sangue. Então nós precisamos ter esse entendimento em nome de Jesus. Salvação transforma nossa vida. Nos traz da morte para a vida. Mortos os nossos delitos e pecados, agora restituídos em Deus para uma nova vida em Cristo, com um novo destino em Deus, com uma nova trajetória nele. Amém? Então, pensando nisso, a gente tem que entender a questão da salvação, né? A salvação é dom gratuito de Deus. Ela não é algo que você fez por merecer. É algo que chegou aos teus ouvidos, a tua mente entendeu. Te foi revelado o projeto de Deus. E você creu, recebeu, confessou, está firme no conhecimento. Não abre nem para o trem